Graça e paz a todos e a todas. Eu sou o professor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula do ESTAD, o Seminário Teológico à Distância. Seminário Teológico à Distância. Nós hoje vamos ver a questão das ordenanças. Nós vamos estudar sobre as ordenanças de Jesus Cristo, as ordenanças da Igreja. Eu sou o professor Gilberto Rebouças e você pode estudar conosco. Você pode estar estudando conosco a qualquer hora por este número aqui. 85, que é o código de Fortaleza, 989-38-0246. Este é o número que você pode estar estudando conosco a palavra de Deus. 85-8938-0246. Mande uma mensagem de WhatsApp. Então, aqui, você manda uma mensagem de WhatsApp para esse número. Aqui é o código da área de Fortaleza. E você manda para 98938-0246. Você está estudando conosco. As matrículas estão abertas. Você pode começar em qualquer disciplina e depois você faz as que você ainda não fez. Então, seja bem-vindo e estude conosco a palavra do Senhor nosso Deus. Então, nós vamos começar hoje a estudar as ordenanças da Igreja. Nós vamos ler um texto, que é nosso costume ler a palavra de Deus. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos em Tua presença neste momento. Pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua graça, pedimos a Tua unção. Que o Senhor venha sobre nós, ó Deus, nos instruindo, nos usando para a Tua glória, nos usando para o Teu poder, nos usando para que o Teu nome, e somente o Teu nome, seja engrandecido. Guarda-nos do mal, sê conosco, Pai. Em nome de Jesus, Teu Filho, é que nós pedimos, é que nós oramos. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus. Então, hoje, nós vamos estudar as ordenanças. Jesus, ele deixa duas ordenanças para a sua igreja. Algumas outras denominações usam o nome sacramento, mas para não confundir, outros usam o nome ordenanças. E são duas as ordenanças que Jesus deu à sua igreja. Primeiro, ele diz que nós deveríamos batizar todo aquele que crê. E, em segundo lugar, ele disse que nós deveríamos celebrar a ceia do Senhor. Então, nós vamos falar sobre esses dois temas. Hoje queremos falar sobre o batismo em águas. Então, nós vamos começar com o batismo em águas. A etimologia. Quando a gente vai estudar alguma coisa, a gente procura saber de onde vem isso. Então, a palavra batismo,
ela vem do verbo grego baptizo, que significa mergulhar, imergir, limpar ou purificar por lavagem, ministrar o rito do batismo, batizar. É o que William Mus, em seu léxico analítico do Novo Testamento grego, diz. A definição. O batismo simplesmente apresenta, através de símbolo visível, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo, como também nossa morte para com a antiga vida de pecados, nosso sepultamento na semelhança da sua morte e nossa ressurreição para andarmos com ele em novidade de vida. É o que diz o Bancroft. Eu tenho uma definição de batismo bem mais simples. A minha definição de batismo é que o batismo é uma demonstração visível de algo que ocorreu em nosso coração. Então, quando Jesus, por sua graça, nos atinge, nos alcança, e nós nos convertemos, somos salvos do pecado pelo poder de Deus, então isso ocorre dentro de nós. Neste momento, nós nos unimos a Cristo em sua cruz e em sua ressurreição. Nós morremos com ele, esse é o ensino bíblico, e ressuscitamos com ele. É isso que o batismo vai nos ensinar. E o batismo é essa demonstração visível que eu morri com Cristo, eu ressuscitei com Cristo, então eu sou uma nova pessoa, uma nova criatura. Agora, quando a gente pega uma passagem, um texto, um termo na Escritura, esse termo, muitas vezes, ele tem vários significados, que a gente não pode deixar de atentar para isso. Nós não podemos deixar de atentar para isso. É o significado do texto. Então, nós temos a palavra batismo, ou a palavra batismo, que pode ter o sentido figurado ou o sentido literal, e que, dependendo do texto, ele vai ter um sentido. Então, nós vamos ver no sentido figurado. Ah, ah, o batismo no sofrimento. Esse batismo significa que a pessoa foi mergulhada, a palavra batismo significa mergulhar no sofrimento. E é isso que acontece com Jesus. Mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo que eu sou batizado? Importa, porém, que eu seja batizado com certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Isso é o que a gente, quando Jesus está falando aqui, os discípulos estão pedindo a ele coisas, e Jesus vai falar desse momento. Eles estão equivocados. Eles estão imaginando que o reino de Deus viria sem morte de Jesus Cristo, que Jesus iria para Jerusalém e, por poderes maravilhosos, ele tiraria, removeria o Império Romano,
e instauraria seu reino. Mas Jesus disse que antes de tudo isso, ele precisa passar por um momento de sofrimento, que era a sua morte na cruz. Que depois ele ressuscitasse e aí começasse um reino. Não um reino visível, como era o reino romano, mas um reino invisível. E aí Jesus diz, olha, pessoal, vocês podem ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E ele diz, importa. Então, significa que Jesus ele está olhando para a cruz, para a sua morte. Ele está vendo adiante que ele vai morrer, vai passar pelo momento mais difícil. Então, ele fala de ser imergido, ser afundado, dar um mergulho no sofrimento. É isso que significa a palavra batismo aqui. É o batismo no sofrimento. Jesus Cristo teve que passar por isso. É claro que a palavra batismo aqui tem um sentido figurado. Outro texto que fala de batismo e que também é figurado é que Paulo ele vai usar, que nós vamos falar lá na frente. E nós estamos unidos a Jesus na morte e na sua ressurreição. Mas aqui nós queremos falar do batismo na morte. Ou não sabeis que todos quanto fostes batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. É o batismo na morte. O que significa isso? Significa que como Jesus morreu de forma simbólica, podemos dizer que ele deu um mergulho na morte. Nós também precisamos morrer com ele. Então, diz batismo na morte. Significa que Jesus não podia passar sem esse momento. Era um momento de dor, era um momento de sofrimento. Então, nós vemos aqui a palavra batismo significando mergulhar num momento de sofrimento e significa morrer com Cristo. Ou seja, Jesus Cristo morreu literalmente. E os cristãos morrem com ele pela fé. Os cristãos dizem, eu morri com Cristo. Porque Jesus disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Então, o princípio é que nós precisamos morrer, como a metáfora tirada da agricultura, do grão de trigo. Então, nós temos duas vezes a palavra batismo com o sentido figurado, de morrer com Cristo, de sofrer. Então, quantas vezes as pessoas passam por momentos de sofrimento na vida? Sem igual. E o cristão precisa morrer com Cristo para poder ressuscitar com ele. Agora, essa palavra batismo é usada no sentido literal, que é o batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, no dia de Pentecostes, os discípulos que estavam ali no cenáculo receberam o Espírito Santo. E isto foi um acontecimento literal. O Espírito Santo foi derramado sobre eles. Então, agora, a palavra batismo já significa que eles foram cobertos, que eles foram revestidos, que eles foram
que eles mergulharam no Espírito Santo. E existe o que nós queremos chegar, que é o nosso assunto, é o batismo em águas. E mandou parar o carro e desceram ambos, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. Então a palavra batizar, que é literal, ele mergulhou o eunuco nas águas. Então nós temos batismo, e quando a gente lê a palavra batismo, nós temos que ver onde esta palavra está e qual o sentido dela. Se o sentido dela é o sentido de sofrimento, se é o sentido de morrer com Cristo, figurado, se é literal, se é batizar nas águas, relacionando-se à ordenança de Jesus. Então é muito importante que a gente veja isso. Agora, nós vamos ver o que é batismo. A pergunta que se faz é o que é batismo. Batismo é uma demonstração exterior de uma fé interior. Então, diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Então, Jesus, quem crê e for batizado será salvo. Então, primeiro vem o crer, depois o batismo. Então, o batismo é essa demonstração exterior de que eu creio em Jesus Cristo. Então, quando uma pessoa ela se batiza, ela recebe o batismo, ela está proclamando ao mundo de forma figurada a sua fé. A fé que ela tem, não agora na hora do batismo, mas a fé que ela tem desde o dia em que a graça de Deus a alcançou e que ela teve um encontro com Jesus Cristo, o nosso Senhor. O batismo, ele representa a união mística, espiritual, do cristão com Cristo em sua morte e ressurreição. Então, o batismo é uma figura do que realmente aconteceu. Que nós, pela fé, morremos com Cristo. Que naquela cruz não estava só Jesus, mas estávamos eu e você. E quando ele saiu do túmulo, nós também ressuscitamos com ele. E isso, a melhor demonstração é o batismo. Porque as ordenanças, elas têm por finalidade nos ensinar verdades espirituais através de ritos, de um ritual. Então, se cria um ritual e, através deste ritual, se ensina verdades espirituais. Então, no batismo, nós temos a morte e a ressurreição. Paulo diz assim: ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Isso significa que espiritualmente nós morremos com Cristo. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo. Então, fala de morte e sepultamento. Então, o batismo aponta para que, assim como Cristo morreu e foi sepultado, todos os que nele creem morreram com ele. E é isso que nós precisamos saber.
É isso que forma a nossa fé, sabermos, eu morri com Cristo e eu fui sepultado com Ele. Eu estou nele. Aí diz assim, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Nós morremos para a velha vida para iniciarmos uma nova vida. Isso é maravilhoso. Aí ele diz, porque se formos unidos, isso é o que a gente chama na teologia de união mística. Quer dizer que eu estava com Cristo na cruz. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, veja que não é igual, Jesus morreu literalmente, nós morremos espiritualmente. Certamente o seremos também na da sua ressurreição. Então, o cristão que compreendeu a mensagem do Evangelho, ele passa a compreender que ele morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo. Então, o nosso velho homem morreu com Cristo. Então, nós passamos por uma experiência de morte. E espiritualmente nós ressuscitamos com ele. Então, todo cristão precisa saber que ser cristão é isso, é compreender, é entender que nós passamos por uma experiência de morte. Nós morremos juntamente com ele. Nós fomos unidos a ele na sua morte. E como ele ressuscitou, nós também ressuscitamos. Então, o batismo ele serve para mostrar estas verdades. E, na hora, o oficiante, aquele que vai praticar o batismo, ele deita a pessoa na água para mostrar que ela foi sepultada. E, imediatamente, ele retira para mostrar que ela ressuscitou. Então, o batismo, ele nos mostra de forma ritual, através de um ritual, que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Por isso, se nós somos novas criaturas, nós devemos andar em novidade de vida. E isso é simbolizado, representado pelo batismo. Sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus. Então, esse é o ensino do cristianismo. É que nós morremos com Cristo, fomos sepultados com Ele e ressuscitamos. O que aconteceu com Jesus, literalmente, aconteceu conosco espiritualmente, e nós abraçamos isso pela fé. Nós dizemos, eu morri com Cristo. A morte dele é a minha morte. Mas a ressurreição dele é a minha ressurreição. O batismo é um imperativo cristão. O batismo não é uma opção. Não é assim, eu vou me batizar ou não. O batismo é uma ordem. É uma ordem de Cristo. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Então, a primeira ordem é fazer discípulos. Mostrar o evangelho, ensinar estas pessoas. Depois ele diz, batizando os discípulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, isso aqui é uma ordem. Eles se vão,
ganhem as pessoas para o Evangelho, para mim, e em seguida batize estas pessoas. Então, o batismo não é uma opção. O batismo é uma ordem de Jesus Cristo que deve ser obedecida por nós. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, arrependei-vos está no imperativo, é uma ordem. Então, o cristão precisa se batizar. E por quê? Hoje, ser cristão, ser evangélico, é praticamente moda. É mais aceitável. Mas, nos dias do Novo Testamento, ser cristão era ser perseguido. Ser cristão era perder o emprego. Ser cristão era ser ridicularizado. Era ser acusado de deslealdade para com o império. Era ser visto pelas autoridades como alguém fora da lei. Então, para a pessoa querer o batismo, ela tinha que realmente ter se convertido. Porque quando das perseguições, as autoridades perguntavam: você é cristão? Se a pessoa negasse, então ela não era morta, mas se ela assumisse sua fé, então ela era morta, jogada às feras, queimada. Então, o batismo é essa demonstração, é dizer: olha, eu sou cristão. Eu morri com Cristo, ressuscitei com Ele e creio nisso. Eu sou cristão. E aí nós vamos ver o que é e o que não é batismo. Geralmente, algumas pessoas têm uma ideia equivocada de que batismo é o momento onde você vai para fazer uma espécie de purificação. Há um discurso assim, a pessoa no dia que vai se batizar, né, ela diz: hoje eu vou sepultar o velho homem. Ou ela diz: hoje nas águas lá onde eu for batizada, vão ficar os meus pecados. Isso é um equívoco. Então, o batismo não é isso. Pedro diz assim: que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. O batismo. Ele diz: o batismo é uma figura. Aí ele diz: não do despojamento da imundícia da carne. Não é. As pessoas não leem a Bíblia com calma, com responsabilidade, buscando interpretar. Então ele diz: não é o despojamento da imundícia da carne. Ele diz: quando você vai, como a gente chama, descer as águas, ser batizado, você não vai remover imundícia da sua carne. Você não vai tirar pecados. Por quê? Porque os seus pecados, número um, foram removidos no dia que você depositou sua fé em Cristo, no dia da sua conversão. Segundo, porque na Bíblia a água não tira pecado. O que tira pecado é o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus, diz João, nos purifica de todo pecado. Então, o primeiro ensino de Pedro é que no batismo nós não vamos lá para remover
sujeira espiritual da nossa vida. Esta sujeira foi removida pelo sangue de Jesus na hora da nossa conversão. Ele demais da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Ele vai dizer o que é. Ele diz agora é você ter uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. É você crer que Jesus ressuscitou e você ressuscitou também. E porque você é um ressuscitado com Cristo, você é uma nova criatura. E aí você tem agora uma nova percepção da vida, uma consciência para com Deus de que você é um ressuscitado, de que nós somos ressuscitados. E como ressuscitados, nós devemos andar. Então, o batismo, o que ele não é? O batismo não é o momento onde a gente vai tirar pecado. Nossos pecados já foram removidos. Uma pessoa que vai ser batizada já deve ter seus pecados purificados pelo sangue de Jesus. O batismo é o momento em que nós temos uma consciência para com Deus de que nós morremos com Cristo e fomos ressuscitados com Ele. E agora nós somos pessoas ressuscitadas e temos a obrigação de andar em novidade de vida, para comprovar que nós andamos, que nós ressuscitamos, que somos novas criaturas. Agora vem a próxima pergunta. Nós respondemos o que é o batismo. E agora, como ele deve ser feito? Existem nas igrejas, no cristianismo de modo geral, 3 formas de batizar. A fusão, essa primeira, ela é praticada pela Igreja Católica. A aspersão, que é colocar água 3 vezes sobre a cabeça. Aqui é sobre crianças, aqui sobre crianças e sobre adultos. E a imersão, que é essa terceira aqui, que é mergulhar a pessoa inteiramente na água. Então, existe um debate principalmente entre os batistas, que batizam por imersão, e os presbiterianos, que batizam por aspersão. O que nós acreditamos e o que a gente vê testificado na história da igreja é que o batismo deve ser ministrado por imersão. E aqui eu vou colocar alguns argumentos para o batismo por imersão. Esse aqui, onde a pessoa é mergulhada e imediatamente retirada. Não demora nem um segundo. É só para simbolizar que ela morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo. Primeiro argumento é o argumento etimológico. É o significado do verbo baptizo. Baptizo, que é traduzido por batizar, significa mergulhar, imergir, afundar. Então, é esse o significado. Então, se é mergulhar, se é imergir, se é afundar, se é lavar, tem que ser dentro da água. Esse é o primeiro argumento, é o argumento da palavra, do verbo baptizo. Os irmãos presbiterianos usam o verbo bapto. Eles fazem distinção entre bapto, que é lavar parte do corpo, principalmente as mãos, e baptizo, que é imergir, mergulhar. Então, nós vamos aqui argumentar
em favor de batismo. O argumento teológico é o que nós já falamos. Paulo vai dizer o seguinte: e nós fomos batizados com Jesus na sua morte, e que fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. E porque se nós fomos unidos com ele na sua morte, também seremos na sua ressurreição. O próprio teólogo presbiteriano, nosso irmão Berkhoff, Luiz Berkhoff, ele diz que esse é o argumento mais forte. Porque esse argumento teológico é que Paulo nos diz que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. E a melhor maneira de ilustrar isso é com o batismo por imersão. É quando o oficiante, o pastor, mergulha a pessoa, significa que ela morreu. Quando ele atira da água, significa que ela ressuscitou. Então, o batismo por imersão é reconhecido até por aqueles que praticam a aspersão, como Berkhoff, como sendo um argumento muito forte em favor da imersão. O argumento textual é o terceiro argumento. É o que o texto diz. Como é que a gente lê o texto? E será que o texto ele mostra que aquilo ali foi, que o batismo cristão era praticado por imersão? E assim, seguindo ele caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se creres de todo o coração. E respondendo disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, Filipe o batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. Este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Diz assim também em Mateus, sobre o batismo de Jesus. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que lhe abriam os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Ora, João batizava em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas. Então, o que esses textos nos mostram? Primeiro, Filipe pregou para um viajante, uma pessoa que veio a Jerusalém, era da Etiópia, e ele estava retornando para o seu país, lendo uma cópia que ele havia comprado, provavelmente em Jerusalém, do profeta Isaías. E Filipe se chegou, orientado pelo Espírito Santo, e foi e pregou o evangelho para ele a partir do texto que ele estava lendo. Mostrou Jesus, que é isso que é evangelho, é mostrar Jesus Cristo. Não existe evangelho sem Jesus Cristo. E Filipe, depois que aquele homem entendeu, se converteu, Filipe falou da necessidade do batismo, dele se batizar, para mostrar sua nova fé. E aí eles chegaram a um lugar onde havia água. E o homem disse: olha, eu quero me batizar, está aí a água. E Filipe disse: olha, só é lícito se você crer de todo o coração. Então, o batismo ele é validado quando a pessoa crê que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador. Só tem eficácia assim. E aí aquele homem disse: eu creio. E desceram ambos a água.
E o argumento é que o texto diz que eles entraram na água. Se fosse, se não fosse para mergulhar na água, aquela pessoa, bastava chegar ali, na beira daquele lugar onde havia água, e pegar um pouco de água, um pouco d'água, e colocar na cabeça dele. Não precisava entrar, mas disseram que entraram. O segundo, e que diz que Jesus saiu da água. Se ele saiu da água, a conclusão óbvia é que ele estava dentro da água. O argumento é o mesmo. Se fosse para batizar por aspersão, não havia necessidade de entrar na água. E a preposição aqui no grego é ek, é para fora de. Mas esse texto de João diz assim, porque havia ali muitas águas. Para que João precisaria de muitas águas se o batismo fosse por aspersão? Então, nós cremos que o batismo é por imersão. Mas, já depois que os apóstolos morreram, foi escrito um livro de orientação para os novos cristãos chamado Didaquê, ou Didaquê. E o Didaquê diz assim, batize em água corrente. Se não houver água corrente, batize em água parada. Se não tiver água parada, batize em água morna. Se não tiver água suficiente, batize 3 vezes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, apesar de nós cremos que o batismo deve ser efetuado por imersão, nós recebemos aquelas pessoas que foram batizadas por aspersão, como orienta o Didaquê, e as aceitando como irmãos em Cristo. Porque o que importa mais não é a forma do batismo, mas a fé daquele que se batiza. Aquele que crê de todo o coração, porque a pessoa pode se manifestar, se batizar da maneira que nós achamos correta, que é o batismo por imersão, mas não ter crido em Jesus. Então, apesar dela ter sido batizada do modo que nós achamos correto, ela não será salva, porque ela não creu de todo o coração. E uma pessoa pode se batizar de um modo que nós divergimos por aspersão e ter crido de todo o coração. E ela vai morar no céu. Porque o que salva não é o batismo. O que salva é crer. Filipe disse, é lícito. Só posso batizar você se você crê de todo o coração. Mas nós cremos que o batismo, sabemos que os nossos irmãos presbiterianos têm também argumentos, bons argumentos. Eu já li todos. São pessoas maravilhosas. Mas nós cremos que o batismo, na história da igreja, fala-se do batismo. Então, você vai ver muita coisa na história da igreja. Então, o batismo é por imersão. A quem se destina o batismo? Essa é outra pergunta que nós precisamos fazer. A quem se destina o batismo? E aí, nós temos que responder. O batismo destina-se aos convertidos, aqueles que se converteram. É a pergunta: quem pode ser batizado?
Então, o batismo é para aqueles que se converteram, tiveram uma experiência salvadora com Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então, o que a Bíblia vai nos ensinar é que o batismo é para quem creu. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então, Jesus diz que anterior ao batismo tem que haver a fé, crer. Então, algumas pessoas, elas perguntam sobre a idade. Qual a idade que uma pessoa deve se batizar? Então, tem aqueles, como a Igreja Católica, nossos irmãos presbiterianos, que dizem o seguinte: a pessoa deve se batizar criança. E existem aqueles que batizam, o chamado batismo de adulto, que o batismo de criança é chamado de pedobatismo. A palavra pais, né, é a palavra criança. Então, daí vem pedo, que é o genitivo, mas isso não cabe aqui. Então, aqui é um curso básico. Quem crê e for batizado será salvo. Então, o batismo deve ser precedido pela fé. O batismo é para quem crê. Então, surge essa questão. E aí, os que batizam pessoas que creem, eles ficam naquela história: com quantos anos? A criança deve ser batizada com 12, com 13? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: quem crê e for batizado. Quem crê. Então, não é a idade, não tem, a Bíblia não limita, não coloca uma idade para alguém ser batizado. Coloca a necessidade de crer. Se a pessoa creu com 10 anos, com 8, com 9, com 12, com 13, com 20, com 40, com 80, com 100, a exigência da Bíblia é o crer, não é a idade. Então, quando a gente vai batizar alguém, não se pergunta: quantos anos você tem. Não. Mas quando ela creu, se ela creu, você vai ver os homens de Deus, no passado, eles tinham encontro com Deus com 10 anos. Você vai ver, aqui tem o pastor Luiz Saião, meu amigo, meu irmão, e ele teve um encontro com Deus com 10 anos de idade. Então, a pergunta não é com quantos anos você tem, mas é: você creu em Jesus? Então, se a pessoa crê, se ela crê com convicção, não importa a idade, ela deve ser batizada. Aí diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. Então está aqui a exigência. É crer, é receber o evangelho. Foram batizados, não diz aqui, foram batizados de 12 anos para cima. Diz que todos os que creram, todos aqueles que demonstraram fé, que receberam a palavra, foram batizados. E naquele dia agregaram-se à igreja quase 3.000 almas. Almas aqui tem um sentido de vidas, de pessoas. Aí,
Quando a gente começa, tem outra questão. Que diz assim, é a questão do que fazer com as crianças. Então, tem algumas igrejas que apresentam crianças e elas pensam que apresentar isso. Então, responde a isso. Mas a apresentação de crianças, conforme nós vamos ver aqui, pode ser feito, mas não é o que o texto ensina. Se nós somos cristãos evangélicos, ou seja, cristãos guiados, orientados, norteados pelos evangelhos, então não dá para a gente continuar seguindo as interpretações antigas sem examinar o texto e saber se o texto diz isso. Então, será que o texto de Lucas, que é usado para a apresentação de crianças, ele é uma ordem, é uma diretriz para o cristão? É o que nós vamos ver agora. Será? Será que o que está sendo ensinado aqui por Lucas, relatado, melhor dizendo, é uma diretriz para se fazer com toda criança cristã? Então, nós batizamos os adultos, aqueles que creem, a criança nós apresentamos. Será que é isso? Então, vamos ver qual é o ensinamento do texto. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto, antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, não diz segundo o Evangelho, segundo a lei de Moisés. Então, o que está acontecendo aqui é algo que foi orientado pela legislação mosaica. É algo que foi orientado por Moisés. O levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Então, apresentar uma criança ao Senhor é um ensinamento da legislação mosaica de Moisés, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho é primogênito. Então, tem duas coisas aqui. Primeiro, todo macho só pode ser circuncidado macho. Então, surge a pergunta: o que fazer com as crianças, as meninas? E a outra coisa é o primogênito, só pode ser o primeiro. A apresentação é só do primeiro. Então, o que fazer com os outros? Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta segundo disposto na lei do Senhor. Então, o texto, em momento algum, está dizendo isso aqui é uma orientação para se fazer com os filhos dos cristãos. Mas Maria e José, como judeus, estão seguindo as orientações do legislador Moisés, do judaísmo.
E aí, um par de rolas ou dois pombinhos. Então, como é isso aqui? Quando Deus tirou o povo do Egito, os primogênitos de Faraó do Egito morreram. Mas os primeiros filhos de Israel foram preservados. E Deus disse: olha, eles são meus. E aí o que aconteceu? Agora os primogênitos pertenciam a Deus. Com o passar do tempo, devido à lealdade, lá no caso em que o povo de Israel se afastou de Deus, apostatou da fé, quando Moisés subiu ao monte, capítulo 32 de Êxodo, o que acontece? Moisés vai descendo e diz, vê o povo todo adorando o bezerro de ouro, numa festa orgiástica, de orgia, de depravação. E aí Moisés olha e diz, quem for pelo Senhor, que arranque a espada e destrua seu próprio irmão. E os levitas foram tão leais a Deus que tiveram coragem de punir todo aquele, independente de ser irmão, primo, tia, mas todo aquele que estava na devassidão. E aí Deus disse, então eu vou substituir os levitas, eu vou ficar agora com os levitas, com meus primogênitos. E aí Moisés disse, mas Senhor, tem um problema. Ele disse, o que é? É que tem mais primogênitos em Israel do que o número de levitas. Então, o número de levitas vai dar, só um exemplo aqui, 40 mil, vai ter 80. Então, o que eu faço com esses outros 40? Então, Moisés, Deus orientou eles, olha, Moisés, os que passarem do número dos levitas, o pai e a mãe devem resgatá-los, trazendo um animal, oferecendo um animal. E aquele animal morre em lugar do primogênito. E aí o pai e a mãe podem levá-lo para casa. E aí Deus especificou as ofertas, tinha as ofertas daquelas pessoas que tinham dinheiro, e tinha a oferta dos pobres, que era o casal de pombinhos ou de rolinhos. Então, no Antigo Testamento vai ter uma série de ofertas, desde um touro até farinha, né? Para que todos possam ofertar a Deus. Então, o que acontece? Aqui, Maria e José estão cumprindo o que Moisés ordenou. Jesus está ali, ele tem que ser apresentado, porque passou o número de israelitas dos primogênitos. Então Jesus vai lá, Maria e José levam Jesus ao templo, e para poder trazê-lo de volta, eles levam uma oferta. E aí o menino é apresentado, mas só o primogênito. Os irmãos dele não são, as irmãs não são. Então esse texto não é base, como alguns pensam, para apresentar. Agora, o que a gente faz? Já que não tem uma diretriz, na Bíblia não tem uma diretriz para a gente fazer, né? O que a gente faz com as crianças? Não tem problema nenhum fazer uma oração por elas, apresentando ao Senhor. Não tem problema nenhum fazer uma oração por elas. Agora, nós temos que saber que esse texto não ensina, e não é um ensinamento, não é uma diretriz, não é uma ordenação para que a gente faça. Porque senão só um filho nosso seria apresentado, o primogênito. E se ele fosse homem? Eu, que só tenho filhas, não teria apresentado nenhuma. Mas oração não faz mal. Apresentar ao Senhor não faz mal. Mas nós temos que ser honestos. E se tem uma coisa que eu procuro é ser honesto com a minha fé. Esse texto não diz
não é ensino, não respalda a apresentação de crianças. Mas não quer dizer também que nós não possamos fazê-lo, né? Mas fazer uma oração pela criança, que pedir ao Senhor que proteja, que abençoe os pais. E, acima de tudo, chamar os pais à responsabilidade de ensinarem seus filhos a temer ao Senhor. Então, qual é a fórmula do batismo? Existem uns que interpretaram a coisa meio equivocada, que eles dizem que o batismo deve ser em nome de Jesus. Porque existem 9 vezes na Bíblia, no livro de Atos e em Corinto, que diz que deve ser batizado em nome de Jesus, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, alguns acham que devem ser batizados, esses são chamados de unitarianos, batizados em nome de Jesus. E existe que Jesus diz assim, ide batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo trinitariano, batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando a Bíblia diz batizado em nome de Jesus, é a autoridade. Os discípulos saíram e as pessoas perguntavam, você está batizando isso aí para quem? Essa pessoa está sendo, porque o batismo era comum nas religiões, na filosofia, no judaísmo. Então, perguntava para quem? Quem é a autoridade para que essa pessoa está sendo batizada? Aí dizia, em nome de Jesus, nós estamos batizando, a autoridade que nós temos poder para batizar, porque nós recebemos essa autorização de Jesus Cristo. Então, quando a Bíblia fala em nome de Jesus, está falando da autoridade para batizar. Mas o batismo deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que nós cremos. Então, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe as nossas vidas, que você possa deixar seu comentário, sua presença aqui no YouTube. Então, fique com Deus. Nós vamos agora parar a gravação e você não esqueça de deixar a sua presença no YouTube e o seu comentário.